Salve, salve, devoto, no oferecimento da Carvisa, gente. Proteção veicular você tem que procurar com a Carvisa. Afinal de contas, nós temos proteção para SUV, carros normais e motos, contra roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total, proteção para a vida e muito mais. Você quer estar protegido de verdade? Então acesse www.carvisa.com.br e conheça a melhor proteção veicular do Brasil. A Ferrobras são 20 anos, gente. 20 anos líder em soluções minerais no Brasil todo. É espetacular o nosso trabalho. Nosso trabalho você vai conhecer aqui acessando nossa página no Instagram, tá certo? Um trabalho diferenciado, de alto nível. É o motor que move a Ferrobras, nossa equipe técnica. Acesse agora mesmo, @Ferrobras no Instagram e conheça mais do nosso trabalho. Na Desembola, a gente parcela para você de 12 a 18 vezes o empréstimo que você precisa. Precisou de grana? Não fique para trás. Corra agora mesmo. E ó, lembrando que nós emprestamos a nível Brasil. Aonde você estiver, eu empresto a grana que você quer. Tá? Limpa Nome SA. Tire seu nome do SPC, Serasa, Boa Vista e volte ter um bom crédito que você tanto merece. E por apenas, gente, R$599. É isso mesmo que você escutou. Por apenas R$599 eu vou limpar o seu nome. Você quer saber mais? Converse com o Geraldo da Limpa Nome SA. E um brinde a você e um brinde a Brucios, a cerveja por um malte assinada pelo Ronaldinho Gaúcho. Uma cerveja sensacional, leve, gostosa e detalhe, tá? A Brucios Ultra, ela é zero gordura e zero açúcar, ou seja, para você que é fitness e ainda precisou daquela força no dia a dia, você vai tomar um energético Superstar. São 5 sabores diferentes atendendo a você, o povo mineiro. Bora falar de Galo, bora começar a nossa resenha e bora começar conversando, gente, sobre mais uma derrota desastrosa, né? Ontem nós tivemos mais uma derrota desastrosa, uma derrota que nos custou muito caro, uma derrota que nos tirou da Libertadores. A gente vai até falar de Libertadores daqui a pouco, mas só na base do milagre. E assim, gente, o fato é que é um time muito ruim. O time do Atlético é ruim. Ontem o Atlético jogou de Everson no gol, o Juan, Vitor Hugo e Alonso. E eu vou falar rapidamente aqui. Everson tomou um gol do pênalti que não tinha jeito dele não tomar. Era impossível. Juan Trussoldi, Vitor Hugo e Alonso, cara, eles não são um problema. Eles podem ser parte ali do problema, mas eles não são um problema. A defesa do Atlético toma muito gol, não porque a defesa é ruim, é porque o meio-campo é frouxo. O meio-campo permite que o Atlético seja atacado sempre com a maioria de jogadores do adversário. Fato é que, se você analisar o jogo ontem, nós tivemos 66% de posse de bola. E não foi antes do gol, não, tá? Não foi assim, tomamos o gol e ficamos com a posse de bola, não. Antes também nós tínhamos a posse de bola. A posse de bola foi entregue a nós desde o início da partida. O time do Sampaoli, que ele montou com esses 3 zagueiros, Arana de um lado, Alan Franco no outro, no meio campo, Igor Gomes e Alexander. E no ataque de Dudu, Bernard na direita e Hulk centralizado, não funcionou, porque você não tinha aquele cara que puxa a bola do meio pra frente. O Atlético pegava a bola e ia pro ataque, aquele time ficava fechadinho lá atrás, o Atlético tentava furar, tentava atravessar, tentava entrar e não conseguia. E por que não conseguia? Simples. Não precisa ir longe para poder fazer essa matemática. O Atlético não conseguia furar porque a defesa do Fortaleza estava bem fechada e eles saíram no contragolpe e nos pegavam sempre de calça curta. Então a grande realidade ontem é que, além de ser uma derrota completamente desastrosa para o Atlético, o time do Atlético provou mais uma vez que é um time muito ruim, porque quando você ia acessar o banco, você também não tinha ninguém. O único jogador que poderíamos tentar, pensar, idealizar de fazer algo era o Sampaoli, era o Scarpa, que o Sampaoli não gosta dele. Nós vamos passar até um vídeo aqui falando sobre isso. Então assim, cara, ontem foi desastroso tudo que aconteceu. Uma percepção de que é um time também que não se dói pela derrota, uma percepção que esse time ele não se machuca, uma percepção que esse time ele não se incomoda. Essa é a verdade. O meu sentimento é esse, é de assistir um time que, perdemos, mas brigamos, né? Não estamos, né? Então tá bom, vamos pra casa. É isso. De um elenco rachado, inclusive. Bom, Sampaoli errou tudo ontem. Olha, na minha opinião, quando a gente começa a fazer uma crítica ao trabalho do Sampaoli, é muito mais sobre a questão do Scarpa, né? Na minha opinião, o Scarpa deveria ter entrado, não entrou. Mas quando você vai ver o banco do Atlético, as opções que tem é Biel. Olha as opções, gente, sem zoeira nenhuma. Olha as opções que nós tínhamos ontem no banco. Biel, Saravia, aí o Scarpa, Gabriel Menino, Cadu, os 2 goleiros, o Robert e o Gabriel, Caio Paulista, Ivan Romano, Natanael, Fausto Velho e Reinier. Eu vou falar com você,
assim, conversando com o torcedor, óbvio que eu vou dizer que não é uma unanimidade, mas é mais ou menos assim, Reinier, ninguém quer, Fausto Vera, ninguém quer, Natanael, ninguém quer, Ivan Romano, a turma quer, Caio Paulista, ninguém quer, os goleiros, todo mundo quer, Cadu, ninguém quer, Gabriel Menino, ninguém quer, Scarpa, parte quer, parte não quer, Saravia, parte quer, parte não quer, Biel, ninguém quer. Ou seja, eu falei daqui num banco inteiro tinha 3, 4 jogadores que o torcedor quer que fique e o restante quer que vá embora. Isso é o banco do Atlético. Se os titulares, que não tem um meio campo, que defende bem, que consegue se defender, que consegue travar o adversário, não consegue marcar pressão lá na frente para não oportunizar o Atlético de subir. O Breno Lopes fez o que quis ontem, cara. O Breno Lopes atacou o Atlético e destruiu. O Barreiro, não foi 2-0 porque o Barreiro é muito ruim. Porque o Barreiro é muito ruim. Porque senão era 2-0. Não foi 2-3-0 ontem, porque o Daverson, por algum motivo, ele não quis chutar para gols que ele fazia, ele preferiu dar a bola para o adversário. Pro colega, perdão. Então a grande realidade do jogo de ontem e do Sampaoli, que sim, o Atlético perde um jogo que é forma desastrosa e cria um risco de rebaixamento e a dar adeus a Libertadores. O Sampaoli, nas suas mexidas, não é que ele mexeu errado, ele não tem opção que preste. Ontem o time, taticamente, não consegue evoluir, porque o meio-campo é morto, o meio-campo não fecha os espaços, e mesmo que você tenha 66% de posse de bola, você não agride seu adversário como deveria. Então eu acho que está muito claro. E o risco de cair é real? Olha, eu não acho que o Atlético vai cair, deixo isso muito claro, mas existe um risco, óbvio. Por quê? Porque o Atlético hoje está aqui em 13º com 45 pontos, mas o Internacional, que é o primeiro da zona, está com 41. Então o risco existe. Ele tem que vencer as duas. Eu não acredito que o Internacional vença as duas. Eu acredito que o Internacional vai perder para o São Paulo agora em casa, que vai chancelar o São Paulo na Libertadores, e não acredito nem no empate, porque se eles empatarem, eles vão a 42. Olha que interessante. Se o Internacional empatar contra o São Paulo, o Inter, ele vai a 42, tá certo? E com 42 pontos, ele poderia ganhar mais uma, aí ele teria o mesmo número de vitórias, 11, que a gente, e imagine o Galo perdendo as duas. Mas o saldo de gol deles é menos 12, o nosso é menos 3. Mesmo que o Atlético tome uma goleada de 4-0 pro Palmeiras, o saldo seria menos 7. E perca pro Vasco de um 2-0, seria, sabe, não chega no menos 12. O Internacional não vai conseguir suprir esse fardo aqui de menos 12. Então a diferença é muito grande. Esse é o primeiro ponto. O Fortaleza ganhar as duas é possível? Também não acredito. Acredito até que o Fortaleza vá vencer o Corinthians, mas não acredito que ele vença o Botafogo, que está disputando o G6. Hoje o Botafogo não está garantido no G6. A disputa é entre Bahia, Fluminense e Botafogo. Não está garantido. Um deles vai ficar de fora. 2 deles, né? Vai ficar de fora. Então, tem essa situação também, que é importante a gente ressaltar aqui. É importante a gente dizer. E, continuando aqui e detalhando tudo, eu não acredito que o Ceará também vai vencer 2, no máximo 1. Não acredito que o Vitória vença 2, no máximo 1. O Santos, eu acredito que ele vai vencer as 2. Que ele vai vencer com o Juventude, que já tá caído, e vai jogar contra o Cruzeiro na última, que se precisar vai ajudar, porque o Cruzeiro, inclusive, deve todo reserva, já que o Cruzeiro já está na Libertadores, e para ele não interessa mais nada, né? Então, assim, e eu fiz o simulador aqui também. E no simulador que eu fiz, o Galo vai acabar ficando em nono. Não, esse simulador aqui não é esse, não, é esse aqui. O Galo, se perder todas, ele estaria em 17º. Mas repare que o Atlético tem que perder todas. E um jogo que eu deixei fora aqui do Atlético é Atlético e Vasco, ó. Não, foi qual? Atlético e Palmeiras. O Atlético e Palmeiras eu não coloquei resultado. Se o Atlético empatar, gente, olha aqui, por isso que eu deixei aqui para colocar para vocês. Se o Atlético empatar com o Palmeiras, aí vamos colocar que o Red Bull, o Vitória ganha, tá? Colocando que o Vitória tá ganhando, ó, pra você ver. Vitória ganhando. Colocando o Red Bull Bragantino perdendo todas, né? Que não vai acontecer. Se o Galo empatar contra o Palmeiras, aí ele pode ser rebaixado e tudo, mas com uma combinação que, olha que loucura. O Fortaleza ganha todas, o Inter ganha todas, o Santos ganha todas, o Vitória ganha todas, olha isso, a combinação que eu tô fazendo aqui pra vocês. E o Ceará pelo menos ganha uma. Ou seja, só o Galo tem que perder todas, o Red Bull Bragantino tem que perder todas pra chegar nessa combinação. Então, pro Galo ser rebaixado, posso até colocar derrota aqui, teria que ser isso. Se o Galo ganhar um jogo, ou do Palmeiras, ou do Vasco, olha aqui, o Galo já pula pra 12º. Com uma vitória. E mesmo essas equipes vencendo todas. Pra mim, minha opinião, agora eu vou dar uma opinião. Na minha opinião, quem vai cair é a equipe que já caiu, Sport e Juventude. Pra mim, quem vai cair é o Internacional.
E pra mim o Fortaleza disputa arduamente com o Ceará a última vaga. Essa é a minha opinião. Bom, e na Libertadores, né? Vamos lá, risco de rebaixamento é esse. Adeus a Libertadores, com toda certeza. Com toda certeza, adeus a Libertadores. Por quê? Porque para o Atlético classificar na Libertadores, aí tá aqui, ó. Vamos lá, o Atlético tá aqui. Cadê o Galo aqui? Tem nono aqui. Para o Atlético classificar para a Libertadores, ele tem que ter uma combinação de resultado absurda. Primeira combinação, tá? O Grêmio não pode vencer. O Grêmio não pode vencer. Então eu teria que colocar aqui que o Grêmio vai empatar com o Sport, tá certo? E eu tenho que colocar que o São Paulo vai perder pro Vitória da última. Mas o problema nem é a última. Sabe qual que é onde que a gente sabe que o Atlético vai classificar de jeito nenhum? Primeiro, o Galo venceu o Palmeiras nessa quarta-feira. Acho difícil, que é um dos jogos a menos que o Galo tem, mas que supre ali o jogo da 37ª, né? Que a gente tinha que jogar com o Bragantino. Então, primeira coisa, na minha opinião, o Galo não vence o Palmeiras. Mas coloquei uma vitória do Galo contra o Palmeiras, tá? Tá uma vitória lá. Eu não acredito que o São Paulo não ganhe do Inter. A única possibilidade do Atlético classificar para a Libertadores é São Paulo empatar as duas. O Vasco perder, Grêmio perder, Corinthians perder. Eu não acredito nessa combinação de resultado. O Atlético tinha a faca e o queijo na mão hoje. Se vencesse, hoje não ontem, se vencesse o Fortaleza, o Atlético tinha tudo para classificar para a Sul-Americana. Tinha tudo. E não conseguiu, para a Libertadores, perdão, e não conseguiu. Então o Atlético, dentro da sua própria incompetência, dentro do seu próprio desastre, dentro da sua própria concepção ruim de jogadores que não têm comprometimento e nem qualidade, não é só uma questão de comprometimento, não. Eu acho que é muito mais qualidade que comprometimento, tá? Mas eu acho que comprometimento faz você melhorar. E nem isso esses caras têm. Então, assim, eu não acredito. O Galo pode chegar ali, né? Só pra mostrar pra vocês aqui a rodada, como é que vai ser. Galo não, Brasileirão, né? Brasileirão. O Galo, ele pode conseguir uma classificação milagrosa? Claro que pode, mas é impossível. É impossível. Os jogos começam com Vasco e Mirassol na terça. Na minha opinião, esse jogo aqui, o Vasco não ganha do Mirassol. Bragantino e Vitória, matando o jogo atrasado deles. E, na minha opinião, o Bragantino vence o Vitória. E o Bragantino tem chance de G8, porque o Bragantino faz duas em casa, uma em casa, uma fora. Aí, na 37ª rodada, o Grêmio, pra mim, vence o Fluminense. Pra mim, o Fluminense ainda vai brigar com o Grêmio. Isso aqui é jogo de empate. Pra mim, o Fortaleza vai vencer o Corinthians. Pra mim, isso aqui é jogo do Santos. E aqui, ó, com uma vitória do Internacional, acabou qualquer chance. E pra mim, do São Paulo. Pra mim, o Internacional não ganha do São Paulo lá nunca. Lá nunca. E olha que o Internacional precisa mais do que nunca dessa vitória. E o Galo não ganha do Palmeiras, né, gente? Eu não acredito que o Galo vai ganhar do Palmeiras. Acredito que o Galo vai perder para o Palmeiras. Porque o time é muito ruim. Mesmo o time do Abel desmoralizado, aquela coisa toda, ruim. A única chance da gente tinha de ganhar do Palmeiras, sabe qual era? Era o Palmeiras ter sido campeão da Sul-Americana, da Libertadores. E aí, na última rodada, né, vai acabar com Flamengo e Ceará. Flamengo sendo campeão, obviamente, e o Cruzeiro contra o Botafogo. Pra mim isso aqui é jogo de empate na quinta-feira, né? Ou vitória do Cruzeiro. E aí na última rodada, meu amigo, se o Palmeiras, o Atlético vencer e acontecer a combinação perfeita, que é empate Cruzeiro e Fluminense, vitória do Fortaleza e vitória do Internacional contra o São Paulo, e o Galo conseguir vencer o Palmeiras, que seria um milagre, aí pode ser que classifique sim, porque o Vasco já estaria sem chance nenhuma de Libertadores e sem chance de rebaixamento, jogaria com as reservas para poder jogar com o titular contra o Fluminense, e o São Paulo pega o Vitória fora de casa, e o Vitória fazendo seu jogo derradeiro para não cair. Então, assim, gente, muito difícil. Esse meio de semana vai mostrar muita coisa, mas sendo muito sincero, a nossa briga hoje é para não cair, fazer um pontinho aí para garantir o leite das crianças. Não acredito em 51 pontos de jeito nenhum. O João Marcelo tá deixando o Galo. Deixando o Galo, tá, gente? Segundo as informações que chegam, primeira situação, não houve uma lesão grave, tá? Não houve uma lesão grave do João Marcelo, tá tudo bem com ele. O pessoal do Fala Galo postou assim: os exames do centroavante João Marcelo não apresentaram lesão mais grave, mas o local ainda gera dor para o atleta, tá certo? Mas o atleta também não fica. Já foi informado pro seu staff que ele será emprestado para ter mais minutagem. Bom, minha opinião sobre isso. Na minha opinião, o João Marcelo ele é um jogador que eu gostaria de ter visto ele jogar um jogo inteiro, jogar uma partida inteira, e eu não tive essa oportunidade. Então eu nem consigo chegar aqui para vocês e virar e falar assim: nossa, o João Marcelo é um bom jogador que nós estamos perdendo ele, que pena, estamos perdendo o João Marcelo. Como é que eu vou falar isso para você se eu nem vi esse moço jogar? Se eu nem vi esse atleta em campo? Eu nem consigo te dizer isso, né? Mas ele teve uma lesão, parece que não é grave, coisa boa,
coisa boa, mas de qualquer maneira, né, é importante dizer que no Atlético ele não joga mais, né, ainda mais com essa lesão. Então, adeus ao João Marcelo. Gente, a situação do Scarpa é grave, né? Alguma coisa aconteceu nesse vestiário, alguma coisa grave rolou, porque não tem cabimento. Primeiro, vamos ver a entrevista do Jorge Sampaoli, dele respondendo sobre o Scarpa. Cara, bora lá, vamos lá. Sampaoli, boa noite. Pedro Abílio da Rádio Itatiaia. Eu gostaria que você... Imagens da TV Galo, tá, gente? Falasse pra gente da sua análise do jogo, as substituições que você fez hoje e especialmente explicasse o momento do Gustavo Scarpa, porque ele tem sido tão pouco utilizado nos últimos jogos. Boa noite. No, yo creo que el análisis del juego es un juego donde Otimi rival estuvo mejor en las áreas, tuvo más peso ofensivo que nos. Nosotros tuvimos un control, tuvimos mucho pase en campo rival, tuvimos mayor posesión, creo que 68% de posesión, y tuvimos algunas chances para poder lograr empatar. Otimi se encontró con el gol en el primer tiempo que generó después jugar en transición y nos generó también alguna chance, pero bueno, no, el tema de la actualidad de Otimi, de quién yoga o quién no yoga, tiene que ver exclusivamente con lo que me generan los jugadores a mí para estar dentro del campo. O sea, estarán lo más representativo de la forma de mi sentir, y yo siento que los que coloco están mejor que Gustavo hoy, pero eso es algo que uno vive en el día a día. Yo respeto mucho el profesionalismo de Gustavo, las capacidades, pero creo que hoy sí opté por Otimi, que viene normalmente jogando, y esa es la realidad. Bom, gente, vamos lá. Para quem não entendeu bulhufas do que ele disse que a questão do Scarpa é uma opção tática, tá certo? Que ele não duvida do compromisso do Scarpa, que ele não duvida da questão tática do Scarpa, que ele não duvida da entrega do jogador do Gustavo Scarpa, mas que por uma opção tática ele optou. E ele também disse que entende que o Scarpa nos treinamentos não tá entregando aquilo que para ele é necessário. Tá certo? Ele deixa muito claro isso. Ó, pra mim o Scarpa tá abaixo dos demais. Pô, tá abaixo dos demais do Atlético. Você vê que a situação tá desandada mesmo, né? Mas tá desandada numa força, de uma maneira, de uma situação assim completamente fora do caso, né? Porque a partir do momento que você não é o grande promotor da partida, você não é o cara, você não é o cara que faz a diferença. Você, cara, é assim, não tem jeito. E o Scarpa, ele claramente, o São Paulo deixou muito claro que o Scarpa fisicamente, tecnicamente, não está treinando no nível dos jogadores, que ele não duvida do comprometimento, não duvida do caráter, não duvida de nada, mas que taticamente ele não entrega. Que dureza, bicho. Bom, vamos dar continuidade aqui e vamos falar sobre a nota, o vídeo que o Rubens Menin soltou. E a galera me mandou um vídeo compilado aqui, junto com o Rica Perrone, enfim, mandaram um vídeo aqui, Fred Augusto. Vamos ouvir o que o Menin falou e eu vou dar minha opinião sobre isso, e vai ser polêmica, porque o vídeo é polêmico, minha opinião também é polêmica. Ontem o Palmeiras perdeu a final da Libertadores. Possivelmente em 2025 não vai ganhar nenhum título. Aí começa a falar mal da Leila. A Leila tem feito uma gestão de altíssimo nível no Palmeiras, ganhando muito título, levando o Palmeiras a ser uma das potências do futebol. Diretoria, eu fico razoavelmente constrangido de ver como é que as pessoas, a imprensa e tal, tratam um final de temporada do Palmeiras como se fosse uma terra arrasada, como se fosse, né, um puta de um fracasso, etc. Eu acho o fim da picada, e mostra muito do porquê que a gente tá tão atrasado no Brasil. Se existe uma coisa defasada no Brasil, não é bem o treinador brasileiro, mas a imprensa esportiva brasileira é pior do que o treinador brasileiro. Eu tenho argumentos muito fáceis para isso. E agora a gente assiste esse cenário aí de um time que, o Palmeiras investiu, tinha que ganhar. O Flamengo não investiu, o Atlético Mineiro não investiu, o Inter não investiu, o São Paulo não investiu. Então um tem que ganhar, o outro não. Caralho, então quer dizer que os outros 19 clubes do Brasil têm que se suicidar. Nós pegamos uma situação muito ruim. Botamos mais de R$1 bilhão. Ninguém nunca botou isso no futebol brasileiro. Agora, tem a turma de quanto pior, melhor. Eu vi esse filme no Atlético ano passado.
O Galo chegou em 2 finais, Libertadores, Copa do Brasil, só chega em final quem tem time forte. A hora que nós perdemos a Libertadores, na mesma hora apertaram o botão de uma campanha caríssima, com influenciadores, vídeos, imagens, impulsionamento, etc. Cara, vamos lá. Vou dar minha opinião sobre tudo que foi dito nesse vídeo. Se eu esquecer alguma coisa, vocês me desculpem. Vamos lá. Primeira coisa. Sobre o Atlético como um todo, né? O Atlético, todo mundo que acompanha esse canal sabe que eu sou um defensor do seguinte, que 20, 21, 22, 23, 24, nós tivemos boas temporadas pelo Atlético. Nós somos campeões mineiros em todos os anos. Em 20 foi terceiro lugar, 21 campeão, 22 campeão da Supercopa do Brasil, 23 terceiro lugar e 24 2 vices. Ah, mas o Atlético em 24 disputou para não cair. São coisas muito diferentes da temporada 24 para 25 que eu vou explicar para vocês. Na temporada 24, nós disputamos para não cair porque nós priorizamos e jogávamos com reserva o Campeonato Brasileiro praticamente o segundo semestre inteiro, priorizando Libertadores e Copa do Brasil. Fizemos partidas esplendorosas contra Fluminense, River Plate, né? Classificamos em segundo lugar geral da Libertadores. Na Copa do Brasil passamos de São Paulo, passamos de... Não, foi o contrário, né? Mas passamos de equipes difíceis, né? E tudo mais. Perdemos na final para 2 times que eram absolutamente melhores do que o nosso. E muito melhores do que o nosso, né? Agora, é claro e cristalino que a diretoria... E isso é o primeiro ponto. Depois eu vou falar da minha opinião final. Então, esse ponto. 24 para trás. Agora, 25. Qual que é a diferença de 24 para 25? Que acho que as pessoas e a diretoria têm que entender. Em 2025, o Atlético montou uma equipe ruim, de ponta a ponta. Uma equipe que poderia ter dado liga, poderia ter feito isso, mas não fez. A verdade é que contratou jogadores e não contratou volante, não contratou meio armador, não contratou centroavante. E esses jogadores que tanto faltaram custaram muito caro. A temporada 2025 é uma temporada de um fracasso retumbante. Porque na temporada 25 nós ganhamos o Mineiro, que era obrigação nossa. O Pedrinho, com esse time hoje que o Pedrinho tem, eu não sei se nós ganharíamos o Mineiro. Classificamos em segundo lugar no grupo da Sul-Americana. E venhamos e convenhamos. Tirando o jogo do Del Valle, passamos jogando mal. Ganhou lá e aqui do Godoy Cruz. Godoy Cruz caiu. Bolívar é pato fora da altitude. O único jogo que prestou em realidade, o Bucaramanga quase nos venceu. Ganhamos lá e perdemos aqui. O único jogo que realmente nós fizemos 2 jogos muito bons foi contra o Independente Del Valle. E contra o Lanús arregaram os jogadores. Arregaram, a verdade é que vocês arregaram. Vocês não admitem isso, mas vocês arregaram. Não era que tinha um outro adversário lá, não. O outro adversário era ruim pra caramba e vocês perderam pra ele nos pênaltis. E na Copa do Brasil perdemos pra um time muito melhor que é o Cruzeiro. E no Campeonato Brasileiro, estamos flopando, disputando pra não cair. Então a grande realidade é que a temporada 2025, vocês têm que olhar pra ela. E não é porque perdeu uma final de Sul-Americana que é Série B de Libertadores, não. E eu sempre falei isso aqui, sempre fui criticado. Mas você comemoraria um título de Sul-Americana? Óbvio, porque vai me levar pra Libertadores e me faz jogar uma Recopa. Apenas por isso. Apenas por isso. Mas não porque é um título maravilhoso, estrondoso e retumbante. Eu sou muito mais ser campeão da Copa do Brasil que da Sul-Americana. Muito mais. Acho muito mais top ser campeão da Copa do Brasil que da Sul-Americana. Muito mais top ser campeão brasileiro. Então, eu acho que de 24 para trás o Atlético fez uma gestão desportiva. Não vou entrar no mérito da financeira, que a financeira está endividada pra caramba, boa. Onde disputamos títulos na cabeça. Nós só disputamos rebaixamento em 24 porque não montamos uma equipe, e eu vou falar sobre isso agora. Cascuda, boa pra caceta mesmo, de ponta a ponta, como Palmeiras e Flamengo montaram. E esse ano não. Esse ano montamos uma equipe ruim, escolhas ruins, ficamos devendo salário, foi um ano todo ruim. E eu acho que a diretoria tem que entender isso. Não podemos fazer uma comparação do trabalho do Palmeiras com o do Atlético, porque o do Palmeiras, os caras de 2 em 2 anos, eles são campeão ou brasileiro, ou da Copa do Brasil, ou da Libertadores. Nos últimos 5 anos, o Palmeiras faturou, até olhar aqui para não falar uma besteira, né? Palmeiras, títulos dos últimos 5 anos. Aqui, ó, só para não falar uma besteira. Nos últimos 5 anos, o Palmeiras faturou 2 Libertadores, faturou 2 brasileiros, faturou uma Copa do Brasil, faturou uma Supercopa do Brasil, faturou uma Recopa e faturou 1, 2, 3, 4 paulistas. Então nós estamos falando de um Palmeiras que faturou 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 títulos com os estaduais. Vamos tirar os estaduais? 11 menos 4. Então nós estamos falando de um time que não tem como você fazer esse tipo de comparação.
Agora, eu também sou da ideia que é o seguinte, a temporada foi ruim. Aí eu vou dar um recado pra diretoria, que eu acho que é isso que a diretoria tem que entender. De 24 pra trás foi bom, 25 foi péssimo. Beleza, então a gente não merece todas as críticas, a gente teve um ano ruim, mas nos outros anos acertou. Ok, só que o seguinte, o problema é que tem hora de manifestar e tem hora de não manifestar. Eu já falei que vocês não tinham que ter aparecido agora. Quem tinha que ter aparecido era o Paulo Brax. O Paulo Brax dá a cara a tapa, responder, tomar porrada e blá blá blá. E no final da temporada, aí sim, vocês chamam uma coletiva, se vocês quiserem, vocês dão a opinião de vocês. Porque o problema agora é que vocês estão mexendo. Mas a diretoria é criticada por aparecer e por não aparecer. Só que há coisas que a gente não deve falar. Exemplo, o Palmeiras, eu venho falando isso, o Palmeiras, por exemplo, não ganhar um título essa temporada é um desastre pra Leila pelo tanto que ela investiu. Pelo tanto que foi investido, é um desastre. E pro torcedor atleticano disputar rebaixamento de novo e não ser campeão da Sul-Americana, é um desastre. Se vocês tivessem sido campeões da Sul-Americana e tivessem disputando agora o Brasileirão, para fazer um ponto, o torcedor tava tranquilo, ó, campeão da Sul-Americana, vamos pra Libertadores, aqui é Galo, ano que vem vai ser diferente, voltou, o Galão voltou, porque agora a Libertadores tem mais dinheiro. Mas não é, porque o futebol também é emocional. E vocês têm que entender isso, porque como vocês trabalham em grandes empresas, grandes corporações mundiais, que o Banco Inter hoje é uma corporação que atua aqui em vários países do mundo, né? MRV é a mesma coisa. Vocês têm que entender que futebol é extremamente emocional. E o torcedor, ele é emocional. Então tem que ter essa compreensão. Então a grande verdade é o seguinte, o Atlético hoje, ele teve um ano desastroso. O ano foi ruim. O ano não foi bom. Agora, eu concordo que não se deve fazer como se fosse o Atlético fosse a pior coisa dos anos todos. Eu concordo que tem gente que é quanto pior, melhor. Eu concordo. Mas também concordo que o ano foi muito ruim e que tem que ter a compreensão que o ano foi muito ruim para que possa dar um passo certo, para que possa fazer um caminho correto, para que o próximo passo seja certeiro. E o próximo passo reside em reforços de alto nível, investimento pesado em folha salarial e um time realmente técnico e robusto. Agora, um outro recado que eu quero o tempo todo estar falando assim, eu vou dar um recado no final do vídeo, que é esse aqui. Entendam uma coisa de uma vez que eu já percebi na temporada 2024. E eu venho alertando desde o início do ano sobre isso. É impossível o Atlético e todos os outros times do Brasil, tirando Palmeiras e Flamengo, disputarem duas competições ao mesmo tempo contra Palmeiras e Flamengo. É impossível, porque Palmeiras e Flamengo tem dois times, um time titular e um time reserva. Top. Então eles têm condições de sair um, entra outro, que o nível não caia tanto. Nenhum outro time do Brasil tem essa condição. Todos os outros times do Brasil, sai um, entra outro, o nível técnico e tático cai absurdamente. Cai estrondosamente. Não tem. Tem que priorizar o Brasileirão. Porque o Brasileirão sempre vai te dar vaga na Libertadores, você sempre vai estar aumentando o valor de torcida, seu estádio sempre vai estar cheio, porque o Brasileirão é toda semana, e aí você vai jogando as Copas conforme dá. Porque não tem como. A única vez que o Atlético disputou Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores ao mesmo tempo e conseguiu ir bem foi no elenco de 21, que nós tínhamos um elenco de ponta a ponta, titular de reserva top. Nos outros anos todos nós caímos, por quê? Por que em 2023 o Filipão conseguiu dar uma arrancada com o Atlético? Porque ele caiu na Libertadores e na Copa do Brasil cedo, nas oitavas ali dos dois torneios, e aí ele focou no Brasileirão, e com foco no Brasileirão, ó, subida foi extraordinária, tinha tempo de treinar, tinha tempo de maturar as ideias, ele entendeu que o time dele tinha que jogar reativo, não tinha que jogar ofensivo, jogou reativo, chamava o adversário pro ataque, saiu no contra-golpe e ganhava os jogos, por isso que ele foi terceiro, com uma possibilidade remotíssima, bem verdade é essa, de ganhar o título do Palmeiras. Então essas coisas têm que ser consideradas e eu acho que elas não são consideradas. Eu acho que essas coisas têm que ser avaliadas e eu acho que elas não são avaliadas. Eu acho que essas coisas têm que ser melhor observadas e eu acho que vocês não observam isso com o carinho que deveriam observar. Eu tô aqui há 10 minutos, há mais de 10 minutos tentando explicar o óbvio. Porque a verdade é o seguinte, de 24 para trás, excelente, foi excelente não, muito bom, que excelente você ganha todo ano. Foi bom. 25 foi desastroso, nós temos que ter essa percepção. Também não temos que fazer isso uma terra arrasada, como alguns querem fazer, que nada presta, tudo é um lixo, tudo é uma merda. Mas nós temos que ter a humildade de perceber que tudo que foi plantado em 25 foi por água abaixo. E que o time vem se enfraquecendo, que o time de 24 para 25 foi um enfraquecimento total. E que esse enfraquecimento custou.
muito caro, e que nós não conseguimos ganhar nenhuma Sul-Americana, fomos eliminados pelo rival nas quartas da Copa do Brasil, e no Brasileirão hoje existe um risco de queda mínimo, mas ele existe. E chance de Libertadores? Mínima, existe também, mas mínima. É mais fácil cair do que pegar uma Libertadores, na minha opinião, porque o São Paulo pra mim vai ganhar do Internacional. E eu não sei se o Galo ganha do Palmeiras, e eu não sei como é que o Vasco vem na última. Então, tenham essa percepção, tenham essa concepção. Eu também acredito, vamos lá, para deixar claro, que a gente não deve fazer uma terra arrasada, mas vocês não podem achar que tá tudo bem, porque não está. Não está tudo bem. Ah, mas nós pegamos um time muito endividado. Tudo isso vocês sabiam, tudo isso vocês eram conhecedores, tudo isso vocês tinham a noção. E volto a dizer, entendam, vocês estão mexendo com ser humano, futebol. Vocês não estão mexendo com número de empresa. O futebol, muitas vezes nós temos que analisar com número e ser frio, calculista e pensar assim. Mas o lado de cá não vai pensar assim. Por quê? Porque para ele a emoção, é alegria, é outra parada. O cara, a maioria do torcedor, ele vê jogo. Ele não assiste YouTube, ele não assiste Instagram, ele não assiste TikTok, ele só assiste jogo. E a raiva dele nos grupos de WhatsApp, esses sim movimentadíssimos, é perante isso, tá? Bom, vamos falar agora do Hulk, né? Que a casa caiu, né? A coisa desandou de vez. Bora falar disso no oferecimento da Ouro Gesso. Gente, aqui na Ouro Gesso, nós estamos há 15 anos transformando seus ambientes em drywall. Isso mesmo, Gesso Drywall é com a gente. Você precisou de mudar? Acesse o nosso @OuroGessoMG no Instagram. Repito, @OuroGessoMG no Instagram, que nós vamos fazer o melhor trabalho do mercado para vocês. Olha, vem comigo e vem de folhas. Tudo que você precisa tá aqui na Folhas. De papelaria a principalmente bordados em bonés e camisas. Gente, a gente passa. Olha essa camisa do Hoje Tem Galo. Maravilhosa. Comprei uma camisa da Nike, mandei bordar. Olha aqui esse bordado aqui. Olha aí. Linda, maravilhosa, tudo isso feito com o maior carinho e trabalho. Bordamos pra você, estamos no primeiro andar ali no BH Shopping, em frente ao Carrefour. A quantidade que você precisar, a gente faz. Tico Pneus, 13% de desconto na compra de pneu nacional importado. Só tem um lugar, meu amigo, é aqui na Tico Pneus. O link tá na descrição e detalhe importante. Aqui na Tico Pneus, além desse desconto de 13%, também te damos desconto na mecânica, na funilaria, tudo, todos, na funilaria não, na injeção eletrônica, todo esse trabalho com 13% de desconto. Você quer saber mais? Liga agora mesmo, vá à unidade do Lourdes, a unidade da Pampulha. Aproveita o 13º, coloca um pneu novo no seu carro, para de andar com pneu careca, que isso é um perigo. E olha, Instituto Céspedes, calvície tem solução. E a solução é transplante capilar. Eu era conhecido como Cabelinho de Pombo, Rap Calvo, Rap Careca Show e não tem mais nenhum desses apelidos. Aí, ó, tô usando boné porque essa é uma grande vantagem. Além disso, você pode usar boné com tranquilidade. Marque sua consulta gratuita no Instituto Céspedes para que eles possam te explicar e te apresentar todo o trabalho. E Papibet, gente, aqui é mais emoção a cada jogada. A Papibet vai convidar você a se divertir. Já na terça-feira tem Campeonato Brasileiro. Então faz o seu cadastro agora mesmo na Papibet. O link está na descrição. Não joga fora essa oportunidade na casa que tem a melhor ODD do mercado e a casa mais divertida do Brasil. Vem se divertir aqui na Papibet. Mas lembre, TC se aplica só para maior de 18 anos e brinque sempre com moderação. Bom, vamos falar que a casa caiu. Ontem o Hulk deu essa entrevista aqui. Vamos escutar o áudio. Não tinha falado porque um momento muito difícil e faltavam palavras naquele momento. Era só pedir desculpa aos nossos torcedores por não ter conseguido o nosso objetivo, onde, como a gente costuma dizer, estávamos com a faca e o queijo na mão, né, e não soubemos aproveitar. Mas é difícil. Desde que eu cheguei aqui no Galo em 21, eu sempre senti que estava num grande time. Time que propõe jogo, time que quer ganhar todos os jogos, time que tem personalidade. Nos últimos anos está sendo mais difícil. A gente não está com essa ideia. A gente está mais sendo reativo do que ativo. É muito difícil. Onde você tem que jogar no erro dos adversários, sendo que nós temos que jogar como time grande. Somos time grande. Hoje, como eu sempre falo, eu aprendi que existe a hierarquia na vida e no futebol. Principalmente, a gente sempre tem que respeitar as decisões de quem manda, né? Foi assim com todos os treinadores que passaram aqui. Eu particularmente eu procuro sempre entender as formas e a maneira de jogar para tentar ajudar da melhor maneira possível. Por vezes é difícil, que foge um pouco das características. O São Paulo é um treinador que eu gosto muito dele, como eu sempre falei, tenho muito respeito por ele, pela carreira dele, por tudo.
Mas assim, se você prestar atenção nos jogos, eu fico muito sozinho ali, na frente. E é muito difícil jogar de costa, não é minha característica jogar de costa. Então é natural que aconteça muitos erros, é natural que esteja deixando um pouco a desejar. Eu sou um jogador que estou acostumado a ter números altos. E infelizmente os números baixaram bastante devido a fazer uma função onde eu não estou acostumado a fazer. O Hulk, você teve ao longo dessa trajetória sempre companheiros de ataque no Atlético, diferente de certa forma dessa temporada, em que você até cita aí essa questão de jogar muitas vezes sozinho. Você sente que você tem abertura e voz por ser um ídolo tão grande no Atlético? Depois eu passo as polêmicas restantes. São várias polêmicas que você vai ter nesse vídeo aí. Esse vídeo é repleto de polêmica. Primeiro, ele fala que o Atlético não tá jogando como time grande. Ele fala que ele tá sendo prejudicado pelo Sampaoli da maneira de jogar. Ele fala um monte de coisa. Cara, realmente, eu falei isso no pré-jogo, no pós-jogo, antes do Hulk falar sobre isso. Eu falei, gente, o Hulk nunca vai dar certo, porque o Hulk é um cara que joga de frente pro cara. Ele recebe a bola e vai pra cima, corta pra dentro. E ele precisa de pontas que vão entregar a bola pra ele, de meio campo que vai agregar. O Atlético não tem isso. O Dudu joga isolado do lado esquerdo, que o Arano e o Alexander não encostam da maneira adequada. O Hulk puxa pelo lado, o Bernard não consegue comunicar com ele, o Alan Franco também não consegue, nem o Igor Gomes. O meio de campo do Atlético é uma baba. O estilo de jogo do Sampaoli é horroroso. Entendeu também? Taticamente, eu não gosto desse esquema com 3 zagueiros. Eu gosto com 2, lateral e aquela subida. O lateral, muitas vezes, fazendo a questão da zaga, mais dando amplitude. E no jogo do São Paulo, infelizmente, com 3 zagueiros, ele não consegue fazer isso. Até não porque não que ele quer, porque ele não tem opções. Então, assim, cara, ele precisa muito corrigir a rota. E a rota, ela vai ser muito complexa de ser corrigida. Sabe por quê? Porque pra você corrigir essa rota, você precisa mandar o jogador embora. Você precisa fazer uma baita de uma reformulação de elenco e precisa gastar. Se você não fizer isso, não tem chance. Não tem a menor chance. Então, esse é o grande lance. Vamos ver como que vai ser agora em diante com essa questão toda do Hulk, né? Foi bem pesado tudo que foi dito, foi bem forte tudo que foi dito, né? E eu sendo muito sincero, acho que os dias do Hulk estão contados no Atlético. E eu não vejo o Hulk continuando no Atlético, não. Tá? Sendo muito sincero com vocês aí, eu não vejo o Hulk continuando no Atlético mais. Eu acho que a saída do Hulk já está certa. Essa é a minha opinião. Tá? Eu acho que a saída do Hulk já é uma coisa líquida e certa. O torcedor já tem que preparar e se acostumar a essa situação. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo depois disso, né? Deixa do like, se inscrito, ativado o sininho de notificação. Tamo junto, um grande abraço, fique com Deus. Valeu!